A gente retira esse é o material de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica da FJM. Nesse vídeo a gente vai falar sobre curvas características de bombas, né? Quais são as informações que essas curvas apresentam e como é que a gente retira as informações dessas curvas, beleza? Vamos lá. Ok, então a gente tem aqui uma curva característica, né, de uma bomba desse modelo aqui, THS-18. Né? É importante mencionar, né, que cada fabricante ele pode apresentar essas curvas características da maneira que ele deseja, ok? E naturalmente essas curvas características também de cada bomba, né, elas vão variar de acordo com a rotação específica da máquina. Né? Nesse caso aqui a gente tem uma curva característica para uma máquina de rotação específica de 70. Né? Seria uma bomba centrífuga, né, de fluxo radial. Então, apesar de poder existir uma certa variação na forma como essas curvas são apresentadas pelos fabricantes, né, existem algumas informações típicas que eles devem fornecer, ou pelo menos os bons fabricantes fornecem. A primeira delas é a rotação de operação da máquina. Né? No nosso caso aqui, né, a rotação de operação da máquina é de 3.500 RPM, ou seja, todas essas informações que são fornecidas aqui nessas curvas são válidas para quando a máquina estiver operando a 3.500 RPM, ok? Um segundo ponto é a norma para a qual foi ensaiada essa máquina. Ou seja, essas curvas aqui elas foram geradas com essa máquina aqui operando de acordo com as condições previstas em norma. Isso quer dizer que caso essa máquina opere em condições muito diferentes, né, das previstas em norma, pode haver uma certa variabilidade das suas curvas características. Além dessas informações, né, o fabricante normalmente ele deve fornecer 4 tipos de curva dessa máquina. Né? Que são as curvas que a gente vai ver aqui. Né? Então vamos ver a primeira delas, que é a curva de desempenho da máquina. Então essa aqui é a curva de desempenho da máquina. Né? O que essa curva vai informar para a gente? Né? Essa curva ela vai informar a quantidade de energia que essa máquina consegue fornecer para o fluido a uma determinada vazão. Né? Então a gente tem aqui no eixo horizontal a vazão de operação da máquina, né? Normalmente na unidade de metros cúbicos por hora, né? E aqui no eixo vertical a gente tem a quantidade de energia que essa máquina consegue transferir para o fluido. Né? Veja que apesar de eu estar falando em energia, né, a unidade aqui desse eixo vertical é unidade de metro de coluna d'água. Mas a gente já sabe, né, que fisicamente essa unidade aqui de metro de coluna d'água, esse termo de altura manométrica, ele representa a quantidade de energia fornecida para o fluido, né, que a bomba fornece para o fluido. Né? A gente sabe que H é igual a Y sobre a aceleração da gravidade. Então vamos ver quais são as informações que a gente tem aqui nessas curvas. Né? Então veja que esse fabricante aqui ele apresenta ao todo 6 curvas de desempenho para essa máquina. Né? E aqui corresponde essas 6 curvas. Né? Cada curva dessa representa a curva de desempenho dessa máquina para um diâmetro de rotor. Né? Então é importante mencionar que nesse caso aqui, apenas o rotor da máquina é trocado. Ou seja, todo o sistema diretor, a carcaça da máquina permanece a mesma. Né? Então esse mesmo modelo de máquina ela pode operar com um rotor de 179 mm, né? Esse aqui é o diâmetro externo do rotor, até um rotor de 123 mm. Né? Por que os fabricantes normalmente fazem isso? Né? Eles fazem isso para que o mesmo modelo de máquina ele consiga operar numa faixa de altura e de vazão mais ampla. Então essas são as curvas de desempenho fornecidas. Né? A segunda curva que normalmente é fornecida pelos fabricantes, né, são as curvas de rendimento total da máquina. Né? Normalmente essas curvas são fornecidas nesse formato que está aparecendo aqui. Né? Elas aparecem em conjunto com as curvas de desempenho, né, através dessas linhas aqui de eficiência, na verdade de rendimento total constante da máquina. Né? Através dessas curvas de rendimento total aqui, a gente consegue ver também o ponto de projeto da máquina, né? Ou o ponto de máxima eficiência da máquina. Né? Então, apesar desse modelo aqui ela poder funcionar em toda essa faixa de altura e vazão, ela de fato foi projetada para operar com esse rotor de 179 mm, né? Nesse ponto aqui de altura e vazão. Né? Nessas condições, ela tem esse rendimento máximo de 69%. E como é que a gente lê essas informações de rendimento, altura e vazão nas curvas de desempenho? Né? Então, uma vez que a gente conhece o diâmetro do rotor que a máquina está operando e o ponto de vazão de operação da máquina, né, basta que a gente suba uma linha vertical até encontrar a curva de desempenho da máquina, né, para determinar o seu rendimento total. Então, nesse caso aqui, essa máquina operando numa vazão de 25 metros cúbicos por hora com esse rotor de 147 mm, ela vai operar numa eficiência, num rendimento total entre 63% e 65%. Né? Então, traçando agora uma linha paralela ao eixo das vazões, eu consigo determinar a altura de operação dessa máquina, que é de 36 metros de coluna d'água, beleza? Essa é a terceira curva, então normalmente fornecida pelos fabricantes, que é a curva de NPSH requerido em função da vazão de operação. Né?
Essa curva já apareceu aqui antes no curso, né? Então essa informação do NPCH requerido é importante no momento que a gente vai avaliar a instalação ou a máquina com relação ao risco de cavitação, né? A utilização dessa curva é bastante simples, né? Uma vez conhecida a vazão de operação, basta a gente traçar uma linha vertical até encontrar a curva e depois uma linha paralela ao eixo das vazões, né? Até a gente encontrar aqui o NPCH requerido da máquina. Então, nessa situação aqui, operando a vazão de 25 metros cúbicos por hora, o NPCH requerido da máquina é de 3 metros de coluna d'água. É importante aqui mencionar o seguinte, né? Normalmente os fabricantes fornecem uma única curva de NPCH requerido da máquina, né? Então, normalmente essa curva é referente ao diâmetro de projeto da máquina, né? Nesse caso aqui, o diâmetro de 179 milímetros. Né? Então, caso a máquina esteja operando com um diâmetro de rotor diferente desse de 179 milímetros, né? A gente vai continuar mesmo assim utilizando essa curva aqui, beleza? Então essa é a curva aqui de NPCH requerido. Então vamos ver agora a curva de potência da máquina, seria a quarta curva que normalmente é fornecida pelo fabricante. Então esse é o conjunto das curvas de potência de eixo dessa máquina. Veja que ela tem uma apresentação semelhante às curvas de desempenho, né? Ou seja, para cada rotor que a máquina pode operar, você tem uma curva de potência correspondente, né? O aspecto geral dessa curva, né, se ela cresce ou decresce com a vazão, vai depender da rotação específica da máquina, né? Para esse modelo especificamente, a gente tem essa potência de eixo que cresce com a vazão, né? A utilização também é bastante simples, né? Uma vez conhecida a vazão de operação da máquina e o diâmetro do rotor que a máquina está operando, né? A gente consegue, né, determinar a potência de eixo consumida pela máquina, aqui em torno de 5 HP. É importante mencionar, né, que essa potência fornecida aqui é a potência de eixo dessa máquina, ok? Então não é a potência nominal do motor ou a potência de placa do motor, né? Então, uma vez determinada essa potência de eixo, né, vai caber ao engenheiro selecionar um motor que consiga fornecer para essa máquina uma potência de 5 HP, beleza? Então esse é o conjunto de informações, né, que normalmente a gente encontra nas curvas características de bombas, né? Além dessas informações, né, normalmente os fabricantes fornecem outras informações, né, que estão mais ligadas à parte de montagem da bomba ou características do material ou de aplicação da bomba, beleza? Então esse vídeo fica por aqui, obrigado.